Muito boa noite a todos. A quem fala é o Arthur Azevedo. Uma satisfação estarmos fazendo esse programa aqui pela RAI TV, Rede Amigo Espírita, e também pelo canal Rede Amigo Espírita Internacional. Como já disse, é uma satisfação estarmos aqui essa noite para trazer a vocês mais reflexões, mais estudos, mais ponderações, mais questionamentos, tendo agora, essa noite de hoje, o tema sobre Quirón. É de verdade esse planeta? É sobre isso que nós vamos falar essa noite e podemos e queremos contar com a sua participação. Nós temos aqui os comentários, né, o nosso chat, onde vocês podem fazer perguntas, podem fazer considerações, enfim, comentários de maneira geral, que nós, na medida do possível, iremos comentar, procuraremos fazer com que a nossa live de hoje seja a mais interativa possível e com muitos questionamentos, né? Muitas perguntas para fazer vocês pensarem, para nos fazer pensar, né? Já estamos aqui com a visita da Regina Arruda. Boa noite, Regina, de São Pedro, São Paulo, né? Desejando boa noite aí a todos. Bem, pessoal, deixa eu me apresentar um pouco mais, né? Eu sou um articulista espírita, né? Assim que geralmente eu me apresento, uma vez que eu geralmente costumo me apresentar mais por escrito, né? Eu tenho um site, que é o Espiritismo com Kardec, sendo que em 1997 nós começamos aí a trilhar o caminho dos livros, né? Publicando o livro o livro Ramatiz, Sábio ou Pseudo-Sábio, pela editora M. Depois, abrimos esse site, né, que é o espiritismo com Kardec.com, onde nós fomos escrevendo ali uma série de artigos que acabaram sendo enfeixados no livro Espiritismo versus Ramatizismo, onde nós desenvolvemos ainda mais as nossas pesquisas sobre o movimento ramatizista, as mensagens atribuídas a esse espírito de oriental, como dizem, né? E mais alguns outros assuntos relacionados ao movimento espírita, às cisões, aos cismas, né, as teorias estranhas. Então, nós estamos percorrendo, pessoal, esse caminho já há muitos anos. Então, vocês, aqueles que estão aqui pela primeira vez, não estranhem, né, porque nós fazemos esse trabalho que é um pouco tortuoso e que muitos ainda não compreendem bem, tá? Mas nós temos visto que, com o passar do tempo, as pessoas têm, na medida em que elas vêm percebendo o que vem acontecendo no movimento espírita, elas se encontram mais abertas a esse tipo de abordagem. Para muitos, parece uma abordagem um tanto antipática, né? Parece que a gente está criticando por criticar, alguns dizem que nós ficamos perseguindo, mas, pessoal, não é nada disso, muito pelo contrário, nós procuramos sempre pautar as nossas abordagens, os nossos estudos, essa linha de estudos na codificação espírita, né? E também naquilo tudo que Kardec nos convidou a fazer. Não só Kardec, mas os próprios espíritos superiores. Então, nós hoje não vamos falar tão somente de Quirón, nós vamos falar um pouco sobre essa mentalidade, né? Porque não adianta nós virmos para cá e ficarmos simplesmente rebatendo ou colocarmos a nossa opinião sem que não haja aí uma contribuição nossa em relação à mentalidade geral para que esse estudo possa ser melhor compreendido. Bem, nós estamos aqui também a Maria Luísa Santana, que fala lá de Curitiba. Boa noite, Maria Luísa. E a sempre presente Teofana Guedes, né? Boa noite, Stefana. Ela aí desejando boa noite também a todos. Assim como Carlos Alexandre Muniz Araújo. Agradecemos a vocês, estamos dando esse tempinho e fazendo esse introito, né? Para que as pessoas possam cada vez mais ir se aproximando, se achegando, para que a gente possa começar. Inclusive, eu tenho aqui nas mãos, né, um livro muito interessante que faz parte dessa nossa temática, que é o livro Vida em Outros Planetas, tá? Do Dulcídio Dibo, que é um espírita versado em astronomia, né? Ele é um bom conhecedor dessa temática,
E logo no início, pessoal, nós, inclusive, encontramos, né, algumas citações do Dulcídio Dibo. Inclusive, nós tivemos algum contato com ele elogiou o nosso primeiro livro, Ramatiz, Sábio Pseudo-Sábio. Aliás, estávamos falando do livro, né? O terceiro livro, pessoal, é o Atlântida, o mito em uma perspectiva espírita e científica, tá? Que deve sair agora em julho. O editor me garantiu que nesse mês deve sair. E o nosso quarto livro é em coautoria com o Lucas Berlanza, com Érico Pacheco, que é intitulado O Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos. Então perceba que são todos temas realmente quentes, né? Que muita gente diz que são temas polêmicos, mas existe a polêmica dentro do movimento espírita, existe a polêmica espírita. Kardec participou de uma série de debates, participou de uma série de polêmicas, mas nem por isso ele saiu aí agredindo as pessoas, as diminuindo, enfim, né? Existe toda uma possibilidade da gente conversar e até mesmo divergir, mas dentro da civilidade, é isso que nós procuramos sempre fazer. Mas voltando aqui ao livro do Dulcídio Dibo, que é o Vida em Outros Planetas, nós encontramos algumas citações bem interessantes. A primeira do livro Metodologia Científica, do J.A. Ruiz, tá? Pela editora Atlas, que diz o seguinte: espírito crítico é a atitude que busca a verdade, pondera razões, dissipa as trevas da ignorância e promove o progresso. Já espírito de crítica é o da contradição, que conduz ao ceticismo, nasce do nada e não conduz a coisa alguma. Então, o que nós estamos procurando fazer, procurando levar a vocês, é o espírito crítico. Não é o espírito da crítica, porque o espírito da crítica, ela não diz nada, ela não propõe nada, ela só ataca. E nosso objetivo não é atacar ninguém, nem coisa alguma. E sim, né, nos utilizarmos de algo que, inclusive, é uma referência da própria doutrina espírita, que é a fé raciocinada. É impossível ter fé raciocinada sem a própria razão e sem o senso crítico, né? Porque o senso crítico ele está presente em tudo que nós fazemos na realidade. Só que às vezes nós não notamos e confundimos isso com espírito de crítica, achando que é anticaridoso, que é antifraterno e etc. Então nós estamos fazendo esse introito que é importante em vista do que vai vir por aí na live de hoje, tá? Que muitos, a princípio, podem estranhar, mas tendo isso como norte, vão encarar com a maior naturalidade possível. E uma outra questão aqui, uma outra citação, vem do Metodologia do Trabalho Científico, do Antônio Joaquim Severino, que diz o seguinte: o estudo e a aprendizagem em qualquer área do saber humano só são plenamente eficazes quando criam condições para uma contínua e progressiva assimilação pessoal dos conteúdos estudados. Por outro lado, esta assimilação precisa ser qualitativa e inteligentemente seletiva. Olha que interessante. Eu posso simplesmente pegar tudo que existe por aí e dizer que é espiritismo? Eu posso simplesmente aceitar tudo isso sob o chapéu do espiritismo, como disse o Raul Teixeira num estudo que ele fez um tempo atrás? Não posso, né? Então, em tudo nós temos que ser seletivos. É uma questão de escolha. Nós temos vários caminhos a seguir, sempre na nossa vida, né? E no espiritismo, em termos de espiritismo, não poderia ser diferente. Então, por outro lado, essa assimilação precisa ser qualitativa. Então, nós temos que atentar para a qualidade e inteligentemente seletiva, dada a complexidade e enorme diversidade das várias áreas do saber atual. Então, muito interessante, nós vamos utilizar muito esse livro hoje, tá? Algumas ponderações que o autor nos faz. Bem, vamos começar então, pessoal, em relação ao título dessa live, né? Quirón, é de verdade ou é verdade esse planeta?
E esse título foi escolhido com base num meme. Olha que coisa, né? É algo que é puramente humorístico, mas que nos traz ensinamentos, por incrível que pareça. Esse meme, né, ele derivou de uma criança que escreveu um bilhete para. Quer dizer, ele apresentou um bilhete para a mãe como sendo da professora dele. Daqui a pouco a gente vai mostrar esse menino, tá? Uma reportagem num site. E como vocês podem ver aí, está dizendo o seguinte: senhores pais, né? Então, como é criança, está aprendendo aí a escrever, a gente vai encontrar uma série de erros de ortografia, aquela coisa toda. Amanhã não vai ter aula, porque pode ser feriado. Assinado Tia Paulinha. E no final ele coloca: é verdade esse bilhete, né? Mais um erro aí, né? Tá aprendendo a escrever, é normal que esses erros aconteçam. Aí vocês devem me perguntar: poxa, Arthur, mas do que eu extraio daí? Uma série de lições, inclusive para a nossa prática espírita, né? Que é o seguinte, que nós devemos estar atentos para nós descobrirmos efetivamente a autoria de uma mensagem, né? E para nós descobrirmos a autoria de uma mensagem, é preciso que nós atentemos a determinados detalhes. Essa mãe, obviamente, recebeu esse bilhete aí e logo, sem muito esforço, detectou que não poderia vir da professora dele. Primeiro, por estar mal escrito, né? Segundo, pela ortografia e, em terceiro, pelo conteúdo da mensagem, porque possivelmente não era feriado coisíssima nenhuma, né? E tudo mais, né? E ela identificou a intenção de quem escreveu a mensagem, se fazendo passar pela professora. Então, é isso que anda nos faltando. O que nós espíritas, e aí vou cometer uma generalização, né? Tendemos a acreditar em qualquer bilhete. Mesmo que ele se apresente com alguns erros crassos como esse. Que jamais, né? Por exemplo, um bilhete como esse jamais poderia vir de uma professora ou de um professor. Então, nós temos ali traços que identificam isso claramente. E, né, transportando isso para o nosso movimento espírita, nós estamos, como nós dissemos, acreditando em tudo que apareça por aí, em todo bilhete que está aparecendo por aí, né? Então, essa é a nossa, né? E apareceram outros aí, ó, apareceram nessa onda aí dos memes, apareceram outros, ó. Brigadeiro não engorda, assinatura nutricionista. É verdade esse bilhete. O pessoal já começou a brincar com o bilhete escrito pelo menino. Brigadeiro não engorda, foi assinado para nutricionista. Aí até poderia passar, tá melhor escrito, não tem erros aí de português, só o bilhete mesmo com L, mas, né? Às vezes uma leitura desatenta até passa. Mas uma nutricionista diria que brigadeiro não engorda? Então é para a gente refletir que às vezes a assinatura ou a pretensa assinatura, a fonte daquela mensagem, pode não ser de quem a gente imagina que seja, ou que está escrito que seja, né? Então, vai aí o nosso, né, a nossa reflexão para que a gente comece a atentar, porque o que vem acontecendo por aí, né, é mais ou menos nessa linha. A gente não está procurando atentar
para verificar se a mensagem vem de onde dizem que vem. Porque aquele que vai tentar te enganar, vai fazer melhor do que isso daí, né? E isso que a gente vai também conversar sobre a respeito ainda hoje. Chegou aqui o Vladimir Cabral, nossa, fiquei para lá sem assistir nada. Né? Aí dá boa noite a todos, né? A Rita Barbosa também está conosco, né? Agradecendo aí a Rai TV e ao Zé Aparecido. Muito legal. Continuemos aqui com as nossas reflexões. Vamos lá. Vamos ver aqui. Continuar com os nossos slides. Deixa eu ver aqui. Engraçado, não está indo. Ah, tá. Prontinho. Vamos lá. Bem, então, pessoal, aí não ficou até... Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso daqui. Ó. E aí nós vamos começar, não ficou muito legal, mas a gente vai ler para vocês, né? No slide ali não ficou muito bom, mas vamos lá. Vamos ler o que nos diz aí os espíritos, né? O que nos dizem os espíritos, tá? Não ficou muito legal ali o slide, achei que ia ficar... O que nos dizem os espíritos no Livro dos Médiuns, no item 98. Mas nunca será demasiado repetir: não aceiteis nada cegamente. Que cada fato seja submetido a um exame minucioso, aprofundado e severo. Então, isso é uma instrução que consta no Livro dos Espíritos, onde está muito claro que nós não devemos aceitar nada cegamente. E que tudo deva ser submetido a um exame minucioso, aprofundado e severo. Então, mais uma vez, é algo que, infelizmente, não vem acontecendo. Tá? As pessoas não vêm se utilizando devidamente desses critérios. Elas não estão se utilizando desses critérios. E aí, Allan Kardec, no capítulo Escolhos dos Médiuns, na Revista Espírita de fevereiro de 1859, nos diz o seguinte: os maus espíritos temem o exame. Eles dizem: aceitai nossas palavras e não as julgueis. Então, quem é que diz a gente não julgar as palavras alheias? São os maus espíritos. Porque eles temem o exame. E aí continua Kardec: se tivessem a consciência de estar com a verdade, não temeriam a luz. Claro. Só quem tem medo de ser posto a descoberto vai vir com uma conversa dessa. Né? O hábito de escutar as menores palavras dos espíritos, e nós vamos aí mostrar que Kardec e os espíritos superiores não estão falando apenas dos desencarnados, estão falando também dos encarnados, nessa mesma mensagem. Vamos lá. Então, o hábito de escrutar, né, de investigar, de aprofundar as menores palavras dos espíritos, de pesar-lhes o valor, distancia forçosamente os espíritos mal intencionados. Então, eles se afastam. Quando eles veem que tem espírito crítico, eles se afastam. Mas quando eles veem que nós estamos de braços abertos para tudo que venha deles, aí eles abusam, como vai dizer nessa mesma mensagem. Então, o hábito de escutar as menores palavras dos espíritos, de pesar-lhes o valor, distancia forçosamente os espíritos mal intencionados, que não veem, então, perder inutilmente seu tempo, uma vez que se rejeite tudo o que é mal ou de origem suspeita. Mas, quando se aceita cegamente tudo o que dizem, que se coloca, por assim dizer, de joelhos diante de sua pretensa sabedoria, o que vai acontecer? Fazem o que fariam os homens. Então, eles se comportam como os encarnados se comportam e vice-versa. Eles daí abusam. Né? E o que nós temos visto aí, o que nós... Né, temos trabalhado, estamos falando por nós, né, nesses anos todos, mais de 25 anos, é justamente isso. Em alertar, em pesquisar, primeiramente, né, não fazer nada assim, de qualquer maneira, mas pesquisar,
aprofundar, analisar, para então, quando chegamos a uma conclusão, advertirmos, levarmos essa advertência aos nossos confrades, aos nossos amigos espíritas. Tá? Então vamos lá. Diante desse poderoso critério, que é o da universalidade, caem necessariamente todas as teorias particulares, quer dizer, individuais. Existem teorias particulares por aí, que advêm de uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas. São teorias particulares. Que sejam produto de ideias sistemáticas, seja de um homem, olha o elemento encarnado aí, ó, seja de um espírito isolado. Por isso que nós fizemos o trabalho sobre Ramatiz. Porque era um espírito isolado demonstrando ter concepções completamente diferentes de todos os espíritos superiores que se comunicaram com Allan Kardec, com opiniões completamente díspares, diferentes, em oposição muitas das vezes. Né? Então nós fomos lá e confrontamos isso daí, e fechamos em 2 livros. Ramatiz sabe ou pseudo sabe, que é uma pergunta, e depois Espiritismo versus Ramatizismo. Porque nós notamos isso daí, ó. E agora vemos também, né, como que o elemento encarnado também tem patrocinado essas confusões. E aí diz o seguinte: uma ideia falsa pode, sem dúvida, agrupar ao seu redor alguns partidários, e a gente encontra isso. Mas não prevalecerá jamais contra aquela que é ensinada por toda parte. Só que o que nós temos notado com preocupação é que essas falsidades têm tomado um corpo tão grande que eles já apresentam ser uma maioria. Como que a gente mede isso? Pela popularidade, principalmente aqui na internet, pelo tanto que eles vendem em termos de livros. Geralmente falamos na nossa observação em relação às bienais do livro, onde essa enxurrada de obras sem amparo doutrinário ocupa um espaço muito maior do que as obras sérias da própria codificação, enfim, e de outros autores que vêm aí trazendo as suas reflexões, tendo como base a doutrina espírita, de maneira fiel. Né? Então, isso é muito preocupante. Né? Temos confiança que isso vai mudar? Temos, mas nós não podemos ficar de braços cruzados, não é mesmo? Nós vamos avançar. Regra geral: todo espírito que liga mais importância à forma do que ao fundo é inferior. Por que nós separamos essa mensagem que consta na Revista Espírita de setembro de 1858? Porque nós temos caído nessa esparrela. Qual é a forma que ele está falando? É como a mensagem se apresenta. Como que esses espíritos, encarnados ou desencarnados, têm apresentado as suas teses? Com uma fala mansa, misturando, às vezes, com conceitos do espiritismo, porque não é tudo de errado que eles falam. Não. Eles misturam para poder ser melhor aceitos. Mas aí, para ser melhor aceitos, eles vão na nossa emoção. Então é aquela fala, né? Aquele jeito. Não estamos dizendo que todos que falam assim ou são assim estejam falseando. Não. Às vezes é o jeito da pessoa mesmo. Mas esses espíritos são sagazes, eles sabem seduzir, né? Então eles tentam se fazer passar por alguém com uma característica de espírito superior, de uma pessoa equilibrada, né? De uma pessoa caridosa, de uma pessoa que não agride, de uma pessoa não violenta. É claro, porque se eles tirarem a máscara, vai todo mundo ver quem eles são. E nós estamos caindo nisso. Como o autor da mensagem, ele aparece ser muito bonzinho, muito meigo, e a gente vai indo nessa. E a gente acaba não atentando para quê? Para o fundo. O que é o fundo? É o conteúdo da mensagem. Né?
Estamos simplesmente deixando que certas coisas adentrem o nosso raciocínio, a nossa mente, porque está enfeitada. Está com uma embalagem bonitinha, né? Então, isso indica uma inferioridade da nossa parte, porque nós estamos dando mais importância à embalagem do que ao conteúdo. Então temos que ver isso. É uma questão até mesmo de burilamento íntimo, de começar a despertar. Então, todo espírito que liga mais importância à forma do que ao fundo é inferior. Tanto aquele que está passando a mensagem, quanto aquele que está recebendo, porque ele está entrando nessa mesma sintonia. Então, todo espírito que faz isso não merece nenhuma confiança. Ainda mesmo se de tempo em tempo disser algumas coisas boas. É o que nós falamos. Vai ter coisa boa, pessoal. Porque essas coisas boas podem ser um meio de sedução. Então, é preciso estarmos atentos e, para isso, nós temos que exercitar o senso crítico. Não é o senso de crítica, é o senso crítico. Né? Porque o senso de crítica, ele vai logo tentar destruir, mas o objetivo não é destruir. Né? Porque esse tipo de abordagem, esse tipo de coisa, ele vai cair por conta própria. Mas que caia para lá e não levando a gente junto, né? Então vamos lá. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Mas é preciso ter os olhos de joalheiro para distinguir a pedra verdadeira da falsa. E quem não sabe distingui-la, procura um lapidário. Isso está lá no Livro dos Médiuns. Né? Então, bem claro que só enganam os espíritos, esses espíritos só enganam, tanto encarnados quanto desencarnados, que se deixam enganar. Por quê? Por que está se deixando enganar? Porque está deixando o senso crítico de lado. Acha que é falta de caridade. Né? Mas é preciso ter olhos de joalheiro para distinguir a pedra verdadeira. Claro! Se eu pego uma pedra, encontro uma pedra na rua, e se eu não entendo se aquela pedra, eu não sei se aquela pedra é verdadeira ou não, eu vou levar para quem? Para alguém que entenda de pedras preciosas, que ele vai identificar se é falsa ou não. Quando nós estamos doentes, nós procuramos quem? O médico. Quando precisamos de uma reforma na nossa casa, o arquiteto, o engenheiro, mestre de obras, dependendo da gravidade da questão. Só que em espiritismo, não. Nós sempre confiamos unicamente no nosso conhecimento. E será que esse conhecimento está sendo suficiente para eu verificar se aquela pedra verdadeira é falsa ou não? Aquela pedra é verdadeira ou não? Então é uma questão de humildade. Então nós temos que ter humildade muitas das vezes para reconhecer, poxa, eu não vou abraçar essa questão aqui porque eu não sei. Eu preciso ir lá pesquisar. E se eu não estou conseguindo pesquisar, eu vou perguntar a alguém, uma ou mais pessoas. Ela deva perguntar a várias. Mais ou menos como o Kardec fez. Ele perguntava e saía espalhando a questão. Né? E aí via pelo que aceitava pelo critério de concordância. Mas nós não. Nós achamos que conhecemos de tudo e saímos abraçando aí as teorias mais malucas. E isso tudo está servindo de introito para aquilo que nós iremos demonstrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então vamos lá, continuando com os nossos slides. Uma coisa pode ser excelente em si mesma, muito boa para servir de instrução pessoal, mas o que deve ser entregue ao público exige condições especiais. Então algo, né, essa coisa aí que ele se refere, pode ser muito legal para mim, não vai trazer nenhum, né, reflexo maior, enfim, vai parar por ali. Mas à medida que isso atinja um público, um número maior de pessoas, isso pode ter um efeito muito mais danoso, né? E aí ele diz Kardec, infelizmente o homem é inclinado a supor que tudo que lhe agrada deve agradar aos outros. O mais hábil pode enganar-se. Tudo está em enganar-se o menos possível.
Então, Kardec demonstra que nós não sabemos de tudo, isso é normal. Nós não conhecemos tudo, nem devemos ter essa pretensão. Mas, em termos de espiritismo, em termos de divulgação espírita, deve-se ter um cuidado especial em relação ao que nós entregamos para o público, uma responsabilidade, né? E nós não estamos falando apenas de pessoas que fazem palestra, né, que fazem os estudos, não. Às vezes a gente está passando por um vizinho nosso, um parente nosso, alguma coisa que nós sequer temos certeza, e já estamos aí disseminando como sendo a mais pura doutrina espírita, a mais pura verdade. Pode ser uma grande de uma bobagem, que inclusive poderá afastar aquela pessoa do espiritismo, que a pessoa vai dizer assim, poxa, mas fulano acredita nisso? Nessa bobagem aí, porque às vezes a pessoa tem conhecimento específico naquela área. Por exemplo, na área de astronomia, na área de astrofísica, como nós iremos falar aqui hoje, aí fulano está acreditando nisso, nossa, mas esse tal de espiritismo deve ser uma baita de uma bobagem, né? Porque isso não tem nem pé nem cabeça. Mas por quê? Nós não tivemos critério para chegar nela, né? E para um critério anterior para, antes de levarmos alguma coisa como sendo espiritismo a outra pessoa, nós temos que ter esse cuidado, né? Não é qualquer coisa, né, que vai servir como uma divulgação do espiritismo. Né, temos aqui o Jaci Fernandes também dando uma boa noite a todos, a Teofana fazendo alguns comentários. Beleza, então vamos lá. Continuando aqui, que nós já vamos entrar na questão, tá? Mas é importante, são importantes esses comentários. Então vamos lá. E aqui nós trouxemos o codificador nos dizendo o seguinte: na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do homem sensato. Veja, né? Qual tem sido a postura de grande contingente dos espíritas? Né? De aceitar tudo prontamente, mesmo sem ter nada, absolutamente nenhum fato, nada que dê aquilo alguma sustentação lógica, racional, doutrinária, nada. Kardec, vocês podem perceber bem, ele foi cético de início em relação aos fenômenos mediúnicos, das mesas gerantes, enfim, aquilo tudo que nós conhecemos. Falou, isso aí deve ser bobagem, isso aí é uma prestidigitação. Ele foi cético. Deve ser algum efeito físico. Nós nos comportamos, aí é uma pergunta que nós devemos nos fazer. Nós nos comportamos como Allan Kardec ou nós saímos acreditando na primeira coisa que aparece? Porque veio com rótulo espírita, né? Veio com rótulo espírita, eu estou aceitando? E essa questão aí que o Kardec está falando? Né? Então, é algo muito sério que nós devemos nos realmente refletir, nos temos que fazer com que isso adentre a nossa mentalidade, né? Uma mudança de mentalidade. Enquanto nós acharmos que senso crítico, ou utilizarmos nosso senso crítico é falta de caridade, de que uma análise da mensagem dos espíritos, ou mesmo de divulgadores, seja falta de caridade, então a gente não vai crescer, porque ciência não se faz assim. E nós nos dissemos, não abrimos a boca, né? Não enchemos a boca, como diz no popular, para dizer que o espiritismo é ciência, filosofia e religião, ou filosofia com consequências morais. Mas que ciência é essa que acredita na primeira coisa que aparece porque fulano disse, porque está num livro de mensagens? Que coisa é essa? E aí nós ficamos aí criticando por vezes nossos irmãos de certas denominações religiosas, porque nós dizemos que eles têm fé cega, mas estamos incorrendo no mesmo erro. Né? Incorrendo no mesmo erro. Bem, agora nossos slides vão dar uma paradinha, tá? E nós vamos aqui voltar, vamos ver se a gente consegue aqui fazer com que... Vou remover aqui rapidamente nosso slide. Vamos ver se dá certo aqui, né? Tem a tal da lei de Murphy. Quando a coisa
tem que dar errado, ela vai dar errado. Vamos lá, vamos compartilhar a nossa tela aqui. Vamos ver se a gente consegue preencher aqui direitinho. Na primeira missão, vamos ver se dá para a gente apresentar para vocês aqui. Vamos ver. Acho que vai aparecer. Bem, não está aparecendo. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Pessoal, não está aparecendo. Mas eu ia mostrar para vocês a questão da criança, né? Mas nós já explicamos, né? A reportagem que saiu, onde o menino, né, apresenta a mensagem lá para a mãe, aquela coisa toda. Eu acho que isso aí ficou bem explicado, né? E, pessoal, agora vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo apresentar para vocês um vídeo. Mas antes desse vídeo, vamos refletir numa coisa. Bem, o tema, né, como vocês sabem bem, é essa questão de Quiron, né? E nós temos que, como todo pesquisador, né, temos que mostrar sempre a fonte primária dos nossos estudos. Tá? Por quê? Isso aí é muito importante. Nós temos que realmente mostrar isso, até uma questão de honestidade para com o nosso leitor, ou para o nosso espectador, enfim, aquele que está nos ouvindo ou nos lendo, enfim, né? E nós fomos, inicialmente, né, nós fomos verificar onde é que teria surgido essa questão de Quiron, tá? Que seria, segundo dizem aí, um planeta que teria sido aí mencionado por Chico Xavier como sendo o planeta que abrigaria um sem número de espíritos oriundos da Terra no momento aí de transição planetária. Tá? Essa é a ideia geral, tá? E nós nos deparamos com a seguinte mensagem, tá? Vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vamos ver se vocês vão, por favor, me sinalizar se vocês estão ouvindo, tá? Pelo menos, tá? Nós não estamos conseguindo colocar aqui a imagem. Deixa eu ver aqui, vamos tentar mais uma vez. Deixa eu ver aqui. Realmente não estamos conseguindo, mas tudo bem. Vou mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui o vídeo. Isso é bem tranquilo de achar aqui. Onde nós vamos mostrar a origem disso, tá? Só que tem uma questão que eu já posso adiantar para vocês, que é a seguinte. Já existe já foi descoberto desde 1877 um astro, né? Na verdade não é bem um astro, é um cometa que ao mesmo tempo é um asteroide, tá? É estranho isso, né? É quase como uma exceção à regra, mas já existe esse asteroide que é ao mesmo tempo um cometa. Ele foi descoberto já há muitos anos, né? No final do século XIX, tá? Esse asteroide, ele está aí, aqui no nosso sistema solar mesmo e leva o nome de Quiron, tá? Então essa informação é importante, tá? Para que nós possamos inicialmente fazer uma análise, tá? Só que alguns alegam que não é bem de Quiron que o Chico Xavier estaria falando, tá? Só que isso é um pouco estranho, porque
o que dizem é que Chico Xavier estaria falando de um planeta que estaria fora do nosso sistema solar e que teria esse mesmo nome. Só que esse planeta, não há nenhum planeta fora do sistema solar que tenha sido batizado como Quiron. Então, isso já é uma coisa estranha, porque o médium teria batizado um planeta que não tem nome. E de onde que ele teria tirado esse nome? Né? Porque é um nome que é muito próprio da nossa linguagem, né? Quiron, né? Na linguagem humana seria isso, mas será que numa civilização extraterrena tem esse mesmo nome? Quer dizer, né? Porque nós sabemos que, obviamente, a linguagem num planeta distante do nosso vai ser completamente diferente. Já há tantas línguas no planeta Terra, possivelmente planetas que estão a centenas de anos-luz aqui, a linguagem é completamente diferente. Então, de onde que ele teria tirado esse nome? Então, o que nós achamos estranho de imediato é que leve o mesmo nome do asteroide, né? Então, isso realmente é um tanto estranho, já é a nossa primeira estranheza, porque quando se fala Quiron, né, se fala em algo que já existe, tá? Que é justamente esse asteroide que, ao mesmo tempo, é um cometa, tá? Então, vamos lá. Nós já acessamos aqui o nosso vídeo, tá? Vamos ver aqui a minutagem, já marcamos. É no 9h48. Então, vamos lá. Vocês vão poder ouvir, eu queria partilhar, mas tem algum probleminha ali. Então, vamos lá. Pronto. Então, vou colocar aqui para vocês ouvirem, tá? E a gente vai analisar isso daí. Nós estamos mostrando, porque essa é a origem, né, da ideia desse tal planeta. Bom, então vamos lá. Retrogradar jamais. O fato da gente ser degradado daqui da Terra para encarnar em Quiron, quando eu perguntei ao Chico Xavier sobre Quiron, ele falou comigo assim, olha, Geraldinho, o Quiron é um mundo muito semelhante à Terra. É um mundo de outro sistema solar, também é guiado por Jesus. Jesus é o governador de Quiron também, como ele... Bem, vamos por partes, né? Então, a ideia aqui é que Chico Xavier teria dito a essa pessoa que existe esse planeta que tem o mesmo nome do asteroide e, né, que abrigaria esses espíritos. E ele diz que é muito maior do que a Terra. Então, essa questão é importante, tá, pessoal? Ele diz lá claramente que é muito maior do que a Terra. Então, vamos lá. Vamos continuar ouvindo. O governador da Terra, como ele é o governador de Capela e como ele é o governador de Sírios, que é um dos sistemas mais felizes da nossa Via Láctea, né? E Jesus está recebendo os degredados da Terra desde a Segunda Guerra Mundial. Bem, não é o intuito da nossa palestra de hoje falar sobre isso, né? Mas já nos afigura estranho que Jesus esteja aí governando tantos planetas, tantas humanidades aí, universo afora, né? Há tantos espíritos, né? Talvez o mesmo grau, com certeza, né? Talvez não, com certeza o mesmo grau de Jesus aí, ele, enfim, mas não vamos tratar disso agora. Vamos à questão mesmo do Quiron. Mas lá tem tudo muito semelhante, condições de temperatura, de pressão. Então, veja, é um planeta muito maior do que a Terra e que ele diz que tem condições semelhantes, são muito parecidas com as nossas, né? Com a nossa. Então, vamos analisar isso daí. Vamos ver se isso aí tem a sua razão de ser. Então, vamos voltar aqui aos nossos slides. Tá? Nós vamos voltar aqui um pouquinho. Tá?
Então, o que nós fizemos? Vamos continuar vendo o que ele está dizendo, depois a gente vai para esse nosso quadro aí, que no slide, na transmissão não ficou bom, mas vamos lá. Lá se tem água em abundância, chuvas, vegetação em abundância, continentes, mares, animais semelhantes aos nossos, pássaros semelhantes aos nossos, peixes semelhantes aos nossos, animais que voam como os pássaros, né? Só que lá tem duas grandes diferenças. Em primeiro lugar, é uma Terra, é um planeta muito maior do que a Terra é. E hoje a ciência já identificou esses planetas, né? Que a ciência humana, a astrofísica e a astronomia humanas do século XXI já identificaram a existência das chamadas superterras. Bem, é isso que o que nos interessa por enquanto. Então, o que nós fizemos? Nós fomos estudar isso daí. Astronomia, astrofísica é um assunto que nós já estamos aí estudando há um bom tempo, uma vez que tivemos que fazer mais ou menos o mesmo tipo de estudo quando falamos sobre as mensagens do espírito Ramatiz, ou atribuídas a ele, em relação a Marte. Então, nós começamos a estudar, né, e ficarmos atentos aí na medida em que fomos aprofundando os nossos conhecimentos, né? Então, o que a gente já pode concluir aqui em relação a essa mensagem, essa mensagem atribuída a Chico Xavier? Bem, o quadro não ficou bom aqui, mas, na verdade, o primeiro, à esquerda de vocês aí, a primeira coluna é segundo a ciência, e a segunda coluna é segundo a fala atribuída a Chico Xavier, tá? No lado direito. Então, vamos ver o que ele acertou e o que ele errou, tá? Vamos analisar isso daí, depois a gente vai fazer algumas considerações mais técnicas. Bem, em relação aos tamanhos, né? Houve um acerto, digamos assim, né? Que existem realmente planetas cujo tamanho é muito diferente do nosso, né? Essas superterras realmente existem e estão numa zona chamada de zona habitável, tá? Nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Então, em relação ao tamanho, houve um acerto, tá? Os tamanhos são diferentes, por isso que está em verde ali, o verde indica ok. E aí, continuando, o Chico Xavier, ou segundo a ciência, haveria algumas semelhanças, tá? Existem realmente algumas semelhanças. Enquanto na fala atribuída a Chico Xavier, ele diz que é tudo muito semelhante, né? Ele descreve praticamente uma terra. Ele descreve animais muito próximos aos nossos, os pássaros, peixes, enfim, né? Mares, oceanos, enfim. Então, né? Tem problemas aí. A temperatura, segundo a ciência, a temperatura varia nesses superplanetas conforme o lado, porque muitos têm um lado obscuro que não capta a luz da estrela, tá? A nossa estrela geradora de energia, geradora de luz, é o Sol. E eles estão, né, esses planetas giram em torno de outras estrelas, tá? E uma das características dessas superterras é que existe um lado frio, que não capta muita luz solar, e outro que capta a luz do Sol deles. Então, a temperatura vai variar. Então, a temperatura aí não é semelhante à Terra, tá? Então, houve um erro. Ele também diz que a pressão é a mesma. E aí que está um dos maiores problemas, né? A pressão, na realidade, em superterras, não é a mesma nossa, tá? Por quê? Porque a massa desses planetas é muito maior. Quando um planeta tem uma massa muito maior, em comparação à Terra, a pressão também é muito maior.
Então, seria uma coisa impossível de um planeta tão maior do que a Terra ter a mesma pressão. Tá? Se possível, depois eu vou colocar vários vídeos, tá, pessoal? Para vocês verificarem essas informações, ok? Eu ia até apresentar aqui, mas está dando um probleminha aí na questão do compartilhamento, tá? Continuando aqui no nosso slide, tá? Uma pena que não tenha ficado muito legal, mas vamos lá. Ele diz, o Chico Xavier teria dito que há água em abundância nesses planetas. Já a ciência nos mostra que alguns têm água em abundância. Então, nós colocamos como verde porque houve uma aproximação. Só que a parte que a Terra, em planetas que a água, seria muito menor, tá? Mas nós consideramos como sendo um acerto. Segundo a fala atribuída a Chico Xavier, chove como aqui. Enquanto que a ciência nos diz que não se sabe, então, na verdade, não há nenhum indício que haja chuvas como as nossas. Tá? Inclusive, é possível que a água nem passe por esses processos de evaporação muito bem. Tá? Mas isso vai depender muito do planeta. Chico Xavier teria dito que há vegetação em abundância. Já a ciência nos mostra, através do telescópio Kepler, nós vamos falar sobre ele um pouco mais daqui a pouco, que vegetação é muito pouco provável de haver, até mesmo por uma questão da questão gravitacional. Tá? A gravidade nesses planetas maiores que a Terra é tão grande, tá? Que inviabilizaria essa vegetação. Tá? E, para finalizar essa parte, Chico Xavier teria dito que os animais são como os nossos, enquanto que a ciência nos diz que, se houver animais, eles não teriam como ser semelhantes aos nossos. Ok? Bem, foi uma pena eu realmente não conseguir compartilhar com vocês, porque eu tenho uma série de vídeos aqui para mostrar para vocês, e realmente não estou conseguindo compartilhar a tela. Mas vamos lá, vamos voltar aqui ao nosso livro, que é uma boa fonte, tá? Para nós analisarmos um pouco sobre isso, sobre essa questão, né, se realmente a mediunidade poderia se prestar a isso. Tá? Bem, o autor, que é o Dulcídio Dibo, nos diz o seguinte, num capítulo chamado Crítica à Excessiva Liberdade Mediúnica no Brasil. Eles nos dizem o seguinte, que na literatura dita espírita, existem publicações conhecidas como obras mediúnicas e não mediúnicas, que descrevem mundos habitados, bem como superficializações marcianas e em outros, com pormenores impressionantes, inclusive as editadas no Brasil. Lembrando, né, que nesse estudo que nós fizemos anos atrás, das mensagens do Espírito Ramatiz, ele dizia algo muito parecido, né? Que havia oceanos, que havia mares, que havia vegetação abundante, jardins, uma série de coisas, e passados os anos, com as sondas lá pousando, as sondas não tripuladas, se verificou que a paisagem física daquele planeta era completamente diferente do que ele descreveu, sendo que ele descreveu paisagem física, tá, pessoal? Não foi nada de paisagem espiritual, não, tá? E aqui o Dulcídio Dibo faz uma consideração importante. É bom lembrar que Allan Kardec não aceitava comunicações dessa espécie como válidas. Mesmo no tocante às comunicações do espírito Mozart sobre Júpiter, a posição espírita foi de reserva e expectativa. O espiritismo somente tem por objetivo o espírito, suas manifestações na Terra e suas relações com os homens. E outra questão importante, os espíritos não podem antecipar as conquistas humanas no campo científico. Diz o seguinte, por outro lado, sempre insistiu na tese de que os espíritos não podem antecipar as conquistas humanas no campo científico, o que representaria uma interferência indébita no trabalho dos homens. Né? Então, os espíritos realmente não sérios, né, não interferem nessa parte, uma vez que isso cabe à ciência humana. E aí o Dulcídio Dibo nos fala o seguinte,
A ideia de investigação da verdade nunca foi suficientemente compreendida e aplicada por adeptos mal informados do espiritismo, que sonham até hoje com mirabolantes revelações sobre questões extraterrestres, apelando, de outro lado, para todo tipo de crendices e observações não suficientemente esclarecidas. Né? E aí ele faz também uma outra série de considerações. Para a gente encerrar essa parte, eles nos dizem o seguinte: o Espiritismo estuda, e isso está na codificação, tá, pessoal? O Espiritismo estuda e pesquisa o mundo espiritual e não mundos materiais no universo. Decorre que muitas comunicações sobre a vida em outros planetas contrariam os princípios metodológicos do Espiritismo, além de estarem frontalmente opostos aos resultados das pesquisas astronômicas e científicas em geral. Portanto, deduzimos que 1. Não são todas as comunicações dos espíritos, mesmo os intitulados de astrônomos, que devem ser consideradas válidas. 2. A pluralidade dos mundos habitados é corolário do princípio da reencarnação e vice-versa. E aqui é uma questão importante, porque quando nós questionamos essas revelações, né, acerca de outros planetas, as pessoas dizem: poxa, Arthur, mas então você não acredita na pluralidade dos mundos habitados? A nossa resposta é claro que nós acreditamos, mas daí acharmos, né, que toda e qualquer revelação espiritual seja verdadeira e descreva efetivamente esses planetas é uma outra história. É mais ou menos como: poxa, Arthur, se você não acredita que Chico Xavier foi Allan Kardec, então você não acredita em reencarnação. Então são sofismas que, por vezes, né, são utilizados para que você, né, mude o seu posicionamento em função de que por trás disso há um princípio espírita. É claro que todo espírita acredita, isso está na própria codificação espírita, no capítulo 5, por exemplo, de pluralidade dos mundos habitados, ou pluralidade dos mundos. E agora, pessoal, vocês vão verificar justamente aquilo que nós estamos aqui dizendo. Quando Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? E os espíritos respondem: não, eles absolutamente não se assemelham. E o que nós vemos por aí? São indivíduos ou espíritos que se utilizam de mesmos parâmetros de vida aqui na Terra e as exportam para outros planetas. Sendo que a constituição física dos planetas é completamente diversa da nossa. Então, quando nós dissemos que numa superterra, seria impossível ter as mesmas condições do que a Terra, nós estamos aí dizendo, né, sendo doutrinariamente corretos, na medida em que os globos realmente não se assemelham. E aí é que vem a outra pergunta que Kardec fez aos espíritos. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, para todos os seres que os habitam, não sendo a mesma para todos, vírgula, os seres que os habitam terão organização diferente? E os espíritos respondem: sem dúvida, porque entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, o que os espíritos estão dizendo? Que os seres que habitam os planetas cuja constituição física é diferente da Terra terão necessariamente uma organização diferente. Então, achar que numa superterra vai numa pressão completamente diferente, numa gravidade completamente diferente, vai ter o passarinho lá voando, isso é uma concepção completamente fantasiosa. Porque o pássaro, uma vez, por força de uma gravidade muito maior, não teria condição nenhuma de sair sequer do chão, se ele lá existisse. Né? Então, já é um bom exemplo. Então, o que os espíritos estão nos dizendo? Que a constituição física dos habitantes desses planetas muito pouco se assemelha à nossa. Né? E a própria constituição física desses mundos também.
Não se está, por exemplo, hoje falando tanto na questão do aumento da temperatura no planeta? Por que existe essa preocupação? Porque se aumentar 2, 3, 4 graus em média, já altera tudo. Já põe em risco todo o nosso ecossistema. E as temperaturas nesses planetas também, a temperatura também nesses planetas, as temperaturas são diferentes das nossas. Pode não ser uma mudança tão grande, uma diferença tão grande, mas essa pequena diferença já realmente já modificaria tudo. Outra questão que se deva levar em consideração é a composição química da atmosfera dos planetas. Por exemplo, um planeta cuja atmosfera tem algum elemento químico maior ou menor quantidade que o nosso, por mínimo que seja, já fica completamente diferente, já muda completamente a situação. Né? Então, são realmente fantasiosas essa questão de querer transportar para planetas, mesmo os mais próximos, coisas que são próprias só do planeta Terra. Lá deve ser uma coisa completamente diferente. Os espíritos aí estão nos dizendo. E aí eles continuam dizendo o seguinte, ó. Kardec pergunta o seguinte: os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma estrela? E aí os espíritos respondem: acreditais que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós e bem mais importante que o que lhe cabe na Terra? O que a gente pode depreender aqui? Que lá, né, as fontes de energia são diferentes. Olha só que diferença, mais essa diferença em relação à Terra. Então, realmente, são fantasiosas todas as descrições em vida dos outros planetas que mostram coisas muito semelhantes à nossa, sendo que isso é impossível. Isso não acontece. Né? Porque nós temos a questão do distanciamento do planeta em relação à sua estrela, nós temos a questão da mudança da composição da atmosfera, nós temos relação ao tamanho, a gravidade, a temperatura, são uma série de fatores que fazem com que a vida lá seja completamente diversa da nossa. Então dizer que tem animais, que tem peixinho, que tem passarinho, é fantasioso, não encontra respaldo na ciência. Né? Então, isso é preciso deixar muito claro. Né? Quem tiver dúvidas, né? E tem um comentário de Allan Kardec nesse mesmo capítulo, diz o seguinte: as condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio que têm de viver. Então, lá nesses planetas, possivelmente a vida existe, só que de uma maneira completamente diferente da vida que nós temos aqui. Pode ser, inclusive, até mais complexa, diz os cientistas. Ou menos. Depende das condições. E por que se fala nessa questão das superterras, das regiões habitáveis? É aí que vai entrar novamente os nossos slides aqui. Vamos lá. Então, vamos voltar aqui aos nossos slides. Nós vamos explicar um pouquinho mais isso. Então, vamos lá. Bem, pessoal, o que está sendo mostrado ali é a tal da zona habitável, tá? Que o telescópio Kepler, né, pôde, então, detectar, tá? O que é essa zona habitável? Não é que seja habitável por nós, necessariamente, se formos até lá, mas podem ser habitados por seres mais ou menos complexos, né? Ou até mesmo vida inteligente. Existe hoje na ciência toda essa abertura, né, de mentalidade, né, confirmando aquilo que os espíritos já nos diziam no século XIX, de que os mundos são habitados, mas por vezes por, né, seres cuja vida é completamente diversa, diferente da nossa. Tá? Então, essa é a zona habitável aí. Do lado direito, nós temos a questão da temperatura, tá? E também do lado esquerdo, a questão da massa da estrela pela qual o planeta, né, é atendido.
Tá? Felizmente não dá para a gente entrar muito em minúcias, né? Só para ter uma ideia realmente. E aqui é um zoom, né, da zona habitável, é só esse trechinho ali que está mostrando. Tá? Todo o restante não teriam condições nem próximas ou nada próximas da Terra. Tá? Mas mesmo nessa zona habitável nós temos condições bem diferentes. Se assemelham em comparação a esses outros planetas que estão fora, né? Existe uma semelhança muito maior do que os planetas que estão fora, mas de qualquer forma são diferentes, tá? Então isso que nós queremos mostrar aí para vocês. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui do nosso slide. Ah, temos sim. Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Nós vamos falar do Kepler. Antes de ser descontinuada por falta de combustível, a sonda Kepler da NASA, essa que nós mencionamos, examinou por quase 4 anos uma parte da galáxia. A missão avaliou mais de 150 mil estrelas, procurando por planetas parecidos com a Terra e que pertenciam a outros sistemas planetários. Como resultado da empreitada, a sonda foi capaz de detectar inúmeros exemplos de um tipo de planeta conhecido como superterra. Isso que foi mencionado pelo senhor Geraldo Lemos, né, no áudio que nós mostramos para vocês. Esses planetas podem lembrar bastante a Terra. São rochosos, menores que gigantes gasosos, localizados perto de suas estrelas e exibem uma atmosfera relativamente fina. No entanto, eles são gigantes se comparados ao nosso planeta, sendo de 2 a 10 vezes maiores. Né? E aqui, vamos ter que recorrer aqui, porque não, saiu meio fora ali do nosso enquadramento, né? Deixa eu ler para vocês aqui. Vamos lá. Pronto. Esses planetas podem lembrar bastante a Terra, são rochosos, menores que gigantes gasosos, localizados perto de suas estrelas e exibem uma atmosfera relativamente fina. No entanto, eles são gigantes se comparados ao nosso planeta, sendo de 2 a 10 vezes maiores. Apesar das semelhanças, esses planetas intrigam os cientistas. Isso porque, embora sejam bastante parecidos, não apresentam todas as características terrestres. Tá? Então, por não apresentar essas características, elas possivelmente têm vida, né? Possivelmente têm uma espécie de vida completamente diferente da nossa. Né? Então, vamos lá. Vamos ler um pouquinho mais sobre essa questão. Temos lá. Em uma situação hipotética de habitarmos uma superterra, provavelmente seríamos mais baixos. Isso porque, quando o planeta aumenta de tamanho e tudo que habita nele também, consequentemente, sua gravidade será maior. Aquilo que nós explicávamos antes. É uma gravidade muito maior. Se a Terra, por exemplo, tivesse o dobro do seu tamanho, também seríamos mais pesados, porque a força da gravidade aumenta à medida que a densidade e o raio do planeta também aumentam. Mais energia seria necessária para resistir à atração gravitacional e as estruturas que temos hoje provavelmente não seriam fortes o suficiente para ficarem tão altas. Né? Então, num planeta com uma gravidade muito grande, seria tudo como que achatado, né? Porque nós temos uma gravidade vindo de cima para baixo que é muito maior. Então, essa coisa de ter animais voando, teriam que ser animais assim muito, muito pesados, de toneladas e toneladas e toneladas, para terem força suficiente para alçarem voo em vista de toda essa atração gravitacional e a própria gravidade. Com um planeta maior e um campo gravitacional mais forte, a Terra também seria como uma espécie de imã para colisões. Quem falou sobre isso foi Rory Barnes, teórico que estuda a habitabilidade do planeta na Universidade de Washington. Assim como um superplaneta, a maior força gravitacional da Terra atrairia efetivamente mais e maiores asteroides, de modo que as colisões com o planeta se tornariam preocupações bem maiores do que são agora.
Mudanças dramáticas também poderiam começar a ocorrer no interior do planeta. O núcleo e o manto líquido também seriam muito maiores, fazendo com que a pressão sobre a superfície da Terra aumentasse. Né? Então, seria um planeta que dificultaria muito a vida animal, porque ele estaria sendo constantemente bombardeado por asteroides, por exemplo, tal como acontece com Júpiter. Né? Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar, e justamente por ser tão grande, ele atrai para o seu campo gravitacional uma série de outros elementos do espaço, principalmente os asteroides, e até mesmo cometas. Já houve, há pouco tempo atrás, né, uma grande colisão de um cometa com Júpiter. Né? Então, nós percebemos aí que se houvesse animais lá, termos físicos, né, eles teriam muito pouca chance de sobreviverem. Né? Algo muito parecido ocorreu com a Terra. Justamente houve um choque de um asteroide né, contra a Terra, quando aqui os dinossauros estavam. Isso criou todo um esfriamento da Terra, porque uma série de partículas obscureceram o Sol, fazendo que boa parte dos dinossauros morressem. E aí foi causada a extinção deles. Né? Então, agora imagine caindo um asteroide toda hora num planeta desse. Né? Qual vida, né, iria permanecer ali? Então, tem todas essas questões aí que nós temos que levar em conta. Com base no que foi observado até agora, os cientistas não podem afirmar que o planeta seria habitável caso fosse uma superterra. As observações da sonda Kepler foram essenciais para perceber o quão próximos de suas estrelas esses planetas estão, muito mais perto do que a Terra está do Sol. Se nosso planeta estivesse tão perto do Sol quanto os objetos de comparação, a água provavelmente evaporaria, fazendo com que a vida fosse impossível de prosperar. Em outras palavras, a Terra estaria fora da chamada zona habitável. Surpreendentemente, muitas das superterras descobertas até o momento parecem ser ricas em água, então aquilo que nós falamos anteriormente, como mundos aquáticos inteiros. Nós também mencionamos rapidamente que a parte terrestre nesses planetas é diminuta. É possível que esses planetas tenham se formado a partir de grandes pedaços de gelo e depois tenham migrado para perto de suas estrelas, o que levou o gelo a derreter. No entanto, esses planetas podem não ser habitáveis, uma vez que seus oceanos profundos possuem uma camada sólida de gelo. Este gelo não é formado por baixas temperaturas, mas pela intensa pressão do oceano que força as moléculas de água a um estado sólido. Né? Então, que a gente vê que a questão não é tão simples assim como é apresentada. Né? Isso tudo lá, a fonte nós tiramos de um site americano, que é chamado www.space.com. Essa camada de gelo bloqueia qualquer interação entre a atmosfera e o interior do planeta, o que significa que não há ciclo de carbono ou troca de minerais entre a atmosfera e o manto do núcleo. Com isso, não há possibilidade de habitabilidade, pelo menos para a vida como a conhecemos. Então, isso é muito importante, porque o que está sendo colocado como sendo uma declaração do Chico Xavier é que lá tem vida praticamente como nós a conhecemos. Pássaros, peixes, chuva normal, uma temperatura praticamente igual à nossa, sendo que isso não acontece em superplanetas. Isso está muito claro, uma questão de física, né? E também envolve a questão de química, de biologia, né? Então, claro, a ciência vai cada vez mais avançando, mas há coisas em que ela não vai recuar, porque se depende da observação, né? São leis que regem o universo, que regem esses planetas, que regem nossa própria Terra, né? Então, realmente é muito temerário nós sairmos aí por aí dizendo, né,
que existe um superplaneta que tem todas as características da Terra, sendo que é um superplaneta, ele é muito maior do que a Terra. Né? E ainda leva o nome de um asteroide. Quer dizer, quem que batizou esse superplaneta? Né? Enfim, de onde que vem isso? Né? Porque os superplanetas, quando são observados, eles levam um nome. Né? E com que base deram o nome de Quiron a esse superplaneta? Né? Se ele sequer ainda foi descoberto, ou possivelmente sequer existe, porque não oferece essas características que foram colocadas aí na mensagem, ou na conversa que ele teve com, ou disse ter com o Chico Xavier. Né? Então, fica bem claro, ó, não há possibilidade de habitabilidade nos superplanetas, pelo menos para a vida como a conhecemos. Então, a ciência está, né, fechando com o espiritismo está fechando com a ciência. O que nós mostramos de Kardec, o que nós mencionamos da resposta dos espíritos, bate exatamente com o que diz a ciência hoje no século XXI. Está tudo fechando. Agora, não fecha é nós acharmos que lá possa ter vida muito parecida com a nossa. Inclusive é dito que há homens lá que vivem nas cavernas, quer dizer, é uma cópia, né, do planeta Terra, do que ocorre no planeta Terra. Né? Então nós julgamos isso realmente como algo muito temerário e que nós temos que ter todo cuidado para não cairmos, né? Ou temos pelo menos o cuidado de não espalharmos isso como sendo doutrina espírita. Ok? Bem, vamos ver aqui se vocês têm alguns comentários de vocês, se vocês têm alguma pergunta, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Rita Barbosa fez algum comentário, né? Aqui o Vladimir faz uma questão interessante, ó. Muito estranho também a escolha do nome Quiron, pois representa o nome de um centauro da mitologia grega. É verdade, Vladimir. Que foi educado por Apolo e era considerado muito evoluído. E lembrando, né, como já dissemos, que Quiron é um nome que já foi utilizado, né, para descrever um asteroide cometa, né, que tem cerca de 200 quilômetros apenas. Né? Ele é grande, mas é muito, mas muito menor que a Terra. Tá? Então, realmente não deu para entender. Né? E o Vladimir continua dizendo, né, que o Quiron era tido como o último dos centauros, né, faz uma boa explicação aí, porque geralmente o nome dos planetas ou de astros, eles escolhem, né, os cientistas escolhem nomes da mitologia grega. Né? Essa fala dela cair por terra facilmente pelas descobertas da ciência, realmente. Né? Então vamos ver aqui, o Edgar de Matos. Essa visão de vida extraterrena igual a daqui, uma fantasia cinematográfica e desnecessária. Exatamente, Edgar. É isso que nós procuramos demonstrar, mesmo de maneira bem sintética e simplificada. Tá? Nesse caso, 66 milhões de anos, o asteroide foi só a pá de cal na extinção de 70% da vida naquela época. Realmente, né? Houve outros fatores, né, que já ameaçavam a vida aí de boa parte dos grandes animais, né, que eram os dinossauros, mas o asteroide realmente foi a gota d'água, né? O Vladimir Cabral ainda faz o seguinte: isso é muito importantemente a vida como a conhecemos, exatamente. E o Paulo Neto aqui nos faz uma visita, né? Olá, Paulo Neto, que está conosco no programa Polêmica Espírita. Quem ainda não teve a oportunidade de assistir aqui pela Rai TV o Polêmica Espírita, nós convidamos, né, a vocês que assistam, porque nós estamos falando de temas realmente bastante interessantes, reencarnação de Allan Kardec, seria possível o Chico Xavier ter sido a reencarnação de Allan Kardec, etc. e etc. Né? Quem está acompanhando sabe bem que o tema tem uma série de variações e tudo mais. Bem, pessoal, essa é a nossa mensagem de hoje, né?
que realmente tenhamos cuidado com essas questões, principalmente que envolvem vida em outros planetas. Não é um tema para principiantes, digamos assim. Realmente há toda uma questão técnica que tem que ser levada em conta, e o Espiritismo acompanha a ciência, tá? Inclusive, nós vamos citar aqui, para já chegarmos ao final do nosso estudo, né? Dizemos o seguinte: Kardec se posiciona esclarecendo a relação entre ciência e espiritismo. Diz ele: a ciência propriamente dita tem por missão especial o estudo das leis da matéria. O espiritismo tem por objeto o estudo do elemento espiritual em suas relações com o elemento material. Então, não é, novamente, da alçada do espiritismo, nem dos espíritas e nem dos espíritos entrarem nessa seara. Isso compete à ciência, que tem por missão o estudo das leis da matéria. Né? O espiritismo, a ciência das leis do espírito. Né? Kardec está sendo bem claro que o espiritismo tem por objeto o estudo do elemento espiritual em suas relações com o elemento material e descobre na união desses dois princípios a razão de inumeráveis fatos até agora inexplicados. E agora o mais importante: o espiritismo marcha de par com a ciência. Então, se a ciência está nos demonstrando ao contrário do que espíritas estão dizendo, ou que espíritos estão dizendo, nós temos que ficar com a ciência. Porque o espiritismo marcha de par com a ciência. Isso é o próprio codificador está dizendo. Então não adianta queremos teimar. Ah, mas então você não acredita que os mundos são habitados? Acreditamos, nós espíritos acreditamos, estamos aí concordantes com todos. Só que não dessa maneira aí, de querer transportar para outros mundos condições que são próprias e particulares da Terra. Cada mundo tem as suas peculiaridades, que são, por muitas vezes, né, na maioria das vezes, bem diferentes, porque, né, tem uma série de variações, né, que nós, como já mencionamos, que fazem com que certas coisas acabem se desenvolvendo de maneira completamente diversa. Né? Então, cada mundo é um mundo com suas peculiaridades, tornando-os, por vezes, completamente diferentes. Né? Então, o espiritismo marcha de par com a ciência no terreno da matéria, admite todas as verdades que a ciência demonstra, mas onde terminam as investigações desta, e aí que entra a questão do espiritismo, porque a ciência material vai ficar distrita a questões da matéria. E onde ela termina, entra o espiritismo. Começa o espiritismo no terreno da espiritualidade. Isso está lá em Obras Póstumas, na página 196. Portanto, pessoal, ao espiritismo cabe apenas e tão somente sustentar ideologicamente a teoria da pluralidade dos mundos habitados, como corolário do princípio da reencarnação e vice-versa, diz aqui o Lucídio Dibo, cuja fundamentação decorre de duas fontes emanadas da doutrina espírita. A primeira, as informações dos espíritos superiores sobre a estrutura do universo. E 2, as deduções lógicas sobre a evolução dos espíritos através da progressão dos mundos. A essas fontes que decorrem da filosofia espírita, juntam-se as descobertas astronômicas, astronáuticas, astrofísicas, estatísticas, radiotelescópicas e telescópicas, como do próprio Kepler, que foi aqui mencionado, contínuas da ciência, quer dizer, descobertas contínuas da ciência. A filosofia indaga, a ciência avança. Então, o que nós temos que fazer é aguardar a ciência falar daquilo que é de sua competência. E não que queremos atravessar a ciência na sua competência. O espiritismo não se presta a isso. E ficarmos atentos a essas pseudo-revelações, né, que aparecem por aí, principalmente em relação a temas complexos como este.
E justamente porque a maioria de nós desconhece, não se aprofunda, não é uma matéria fácil, nós caímos facilmente nessas descrições, né? Então, esse estudo é basicamente um alerta, né, para que realmente fiquemos de olho em relação àquilo que é divulgado como sendo verdadeiro, como sendo abalizado na doutrina espírita e, quando a verdade não é. São apenas suposições, são apenas fantasias que não encontram respaldo na realidade, né? Então, espero aí que vocês tenham entendido o propósito do nosso estudo, né? Nós iremos colocar aqui alguns vídeos na descrição para que vocês possam... São vídeos curtos, tá? Que simplesmente vão repetir, né, aquilo que nós aqui dizemos, mas com imagens, vai mostrar, por exemplo, o asteroide Quiron, vai mostrar, vai fazer a comparação da Terra com superplanetas, né, já que essa é a tese, né, de que nesse mundo onde iriam os espíritos degradados, seria um superplaneta, um planeta muito maior que a Terra, e, né, ele sendo um superplaneta, não teria como abrigar vida como a nossa. Não que não possa existir vida de alguma maneira nesses planetas. O Espiritismo nos diz isso, mas compará-la com a nossa realmente não tem qualquer fundamentação científica e nem doutrinária, como nós pudemos aqui demonstrar para vocês. A Associação de Divulgadores Espíritas do Japão nos dá aí um bom dia, um arigatô, o Adalberto, né? A Arlete nos dá uma boa noite. A Maria do Carmo Castro também nos desejando boa noite. Bem, pessoal, foi realmente uma satisfação estarmos aqui dividindo esses estudos que nós empreendemos sobre essa questão do planeta Quiron, né? Espero que vocês aí, quando chamados a falar sobre essa questão, possam, né, passar essa informação, né, de que isso não tem qualquer tipo de fundamentação, né? Isso, inclusive, contribui negativamente para a boa imagem do Espiritismo, porque nós estaremos incorrendo em heresias científicas, né? À medida que queremos passar, né, a ideia de que num superplaneta, com essas condições tão diversas da nossa, poderia haver vida como temos aqui na Terra. Tá bom? Então, é um trabalho que não compete só ao Arthur, não compete só ao fulano, ao cicrano, ao Paulo, ao João, não. É um compromisso que todos nós temos que ter com a doutrina espírita, de responsabilidade, de não sairmos aí colocando como sendo espiritismo, né, pseudo-declarações, pseudo-revelações que nada tem a ver com o espiritismo e, inclusive, acabam aí incorrendo uma série de falhas, de erros, de cincadas em termos científicos. Ok? Agradecemos a vocês aí pela oportunidade e nos encontramos aí na próxima quarta-feira, aqui na Rai TV, com o nosso próximo Polêmica Espírita, às 8h30 da noite. Até lá, pessoal. Foi uma grande satisfação e até lá.